Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal. Compartilhe, divulgue, dê seu like, seu dislike, se for o caso. Comentem, comentem, se assim desejarem. Hoje nós vamos falar sobre a última tentação de Cristo. Tem até um filme, né, com esse título, né? A última tentação de Cristo. E saindo foi, como costumava, para o Monte das Oliveiras. Isso Jesus, né? E também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhe: Orai para que não entreis em tentação. Vejam que a oração que eles tinham que fazer era para que eles não entrassem em tentação, pessoal. Certo? E apartou-se deles cerca de um tiro de pedra e, pondo-se de joelhos, orava. Ou seja, Jesus também foi orar para não cair em tentação. Certo? Dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia, Pai, não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente. Ou seja, o Jesus era filho de Deus, né? Não era um humano qualquer, e mesmo assim orava e ainda estava em agonia, e ainda aparecia um anjo que lhe fortalecia, e ainda assim o homem que não era um homem comum, que dizia que era, de acordo com algumas crenças cristãs, né? Ele era o próprio Deus, ainda não sendo um homem comum, era um deus, ou semideus, ou era o próprio Deus, ainda tinha a ajuda de anjos, e ainda o homem, com tudo isso, ainda mantinha-se em agonia. Veja, se oração serve para alguma coisa, orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue. A agonia era grande, viu? O pobre Jesus está numa agonia desgraçada, que correu até o chão e, levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e acabou-os, e achou-os dormindo de tristeza. Tá aqui, papagaiada, né? A pessoa dormindo de tristeza. Achou-os dormindo de tristeza. É muito dessa. Na passagem acima, vemos que o Messias cristão tinha vontade diferente da de seu suposto pai, Javé. Ele orava para que a vontade de Javé, e não a sua, fosse feita. Isso ele dizendo, né? Porque na realidade ele não queria isso. Ele queria que a vontade dele fosse feita, o tal de Jesus, certo? Mas ele queria reconhecer que fosse feita a vontade do pai dele, certo? Mas ele não estava orando para que fosse feita a vontade do pai dele, estava orando para que a vontade dele fosse feita, certo? Mas ele reconhecia, entre aspas, que a vontade do pai tinha que prevalecer sobre a dele. Mas ele não estava orando para que a vontade do pai fosse feita, mas sim a dele. Está entendendo? E qual era a vontade desse Jesus? Ele orava para que a vontade de Javé e não a sua fosse feita, né? Mas o que era que o Messias cristão queria? Simplesmente o covarde não queria morrer. Veja o que é que diz aqui Hebreus 5,7. O qual, isso aqui se referindo a Jesus, viu? O qual, nos dias da sua carne, Jesus como um homem, né, na carne, né? Oferecendo com grande clamor e lágrimas, que é essa passagem aqui que nós acabamos de ler, é essa que esse escritor de Hebreus está querendo se referir. O qual, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, você viu lá que Jesus estava em tamanha agonia que até gotas de sangue descia como o suor do seu corpo e corria no chão. Veja que agonia esse Deus homem estava, hein? Um clamor, um Deus com medo de morrer. Você imagine? Ah, não, mas Jesus era homem.
Sim, mas ele disse que ele era filho de Deus. E filho de Deus, e segundo a concepção dos trinitaristas, dizem que ele era o próprio Deus encarnado, um Deus com medo de morrer. Rapaz, fala sério. Oferecendo com grande clamor e lágrimas. Orações, nós vimos, né, que ele estava em constante orações ali. Orações e súplicas ao que podia livrar da morte. Quem é que podia livrar ele da morte? O Deus dele, o Pai dele. Foi ouvido quanto ao que temia. Mentira. Ai, que mentiroso. Diz que Jesus foi ouvido quanto ao que temia. E o que era que Jesus temia? Estava temendo a morte. E Jesus morreu. Vai chegar a dizer aqui, e aquele que ouviu as suas súplicas e orações, que podia livrar ele da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Vou repetir, olha, o qual, Jesus, né, nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas, que eram aquelas que nós isso aqui se refere àquela passagem que nós acabamos de ler. Então Jesus ofereceu orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, que era Deus. Aí o escritor diz que ele foi ouvido quanto ao que temia. Mentira. Como é que ele foi ouvido que temia? Ele estava temendo morrer. Chega, estava derramando sangue lá. E não morreu? Morreu. Então como é que ele foi ouvido pela sua súplica? Mentiroso. Aí diz, ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu, que sofreu. Veja, um Deus aprendendo algo. Aprendendo a obedecer por sofrimento. Vai, fala sério. Como é que a pessoa acredita numas bobagens dessa? Então, pessoal, vocês perceberam, né? Que o Jesus cristão, ele estava orando porque estava com medo de morrer. Então, ele estava buscando, por meio da oração, dessas súplicas, que o Deus hebreu desistisse, de entregar Jesus à morte. É isso que o texto quer dizer. Daí, orava para que seu perverso pai, né? Nós não podemos esquecer do passado tenebroso, o passado de assassino, ladrão, mentiroso de Javé, viu, pessoal? Então, por isso que eu falo aqui do seu Deus, o seu perverso pai de Jesus, tivesse misericórdia e mudasse de plano. E qual era o plano? Bom, segundo a crença cristã, era que o falsário morresse. O falsário me refiro ao Messias, né? Que ele não era Messias coisa nenhuma. Então, aqui é o plano de Javé, segundo a crença cristã, era que o falsário morresse, tal qual um cordeiro, tal qual um sacrifício para aplacar a ira de Javé, que perdurava desde os tempos de Adão e Eva, né? Porque segundo a crença cristã, como Adão e Eva pecaram lá no jardim, desculpem. Então Deus hebreu prometeu, segundo a lendária crença deles, no Gênesis 3,15, que enviar um tal do Messias, para se oferecer como sacrifício eh, para que o pecado de Adão e Eva fosse assim eliminado e, e abrisse caminho para a libertação dos filhos de Adão e Eva, certo? Que seria nós. Então, com a morte de Jesus, e Jesus era um cordeirinho aos olhos de Deus hebreu, esse Jesus ia ser morto e ia aplacar com a morte dele, que ia ser visto como um sacrifício para o Deus hebreu. Ia se saciar. O Deus hebreu ia se saciar com a morte de Jesus, como ele se saciava com aqueles cabritos que eram mortos diariamente e queimados, que ele sentiu o cheiro, o aroma entrando pelas suas narinas, e fazendo com que ele se acalmasse e sentisse mais acalmado, né? Ou bem. Mas, pelo jeito, o Messias cristão mudou de ideia. Que já, ele disse que veio, né, para isso. O propósito dele de vir ao mundo era esse, né? Morrer pela humanidade e se oferecer como sacrifício para o Deus dele, em troca da humanidade. Bom, então, pelo jeito, o Messias cristão mudou de ideia e tentou, por meio de suas orações, mudar a vontade de Javé.
que era comer seu próprio filho em sacrifício, como perdão dos pecados de todos da humanidade. Já que ele estava orando que porque não, para não morrer, estava com medo da morte. Jesus disse anteriormente que nada que os discípulos pedissem em seu nome a seu Pai lhe seria negado. Ele diz também que nada seria impossível para aquele que tivesse fé do tamanho da semente de mostarda. Vocês estão lembrados disso, né? Porém, nem mesmo as orações de Jesus, para ele mesmo, né, que Jesus era Deus, né, foi capaz de ser ouvida e atendida por Javé. O pobre Messias não tinha fé suficiente para remover montanhas. Sua fé foi insuficiente para remover a montanha de nome Javé. Se sua vontade como filho de Javé não foi ouvida, quanto mais as vontades de pobres mortais pecadores como os cristãos, que por anos a fio oram por algum milagre. Não vão ser ouvidos nunca. O filho de Javé orou, derramou sangue, não foi ouvido, ele estava querendo se livrar da morte. Não nos esqueçamos também que momentos atrás dessa passagem que Jesus ficou lá orando com medo de morrer, esse Messias falsário havia criticado seu seguidor de nome Pedro. O apóstolo Pedro havia dito que não permitiria que matassem a Jesus. Em resposta a Pedro, Jesus disse que ele, ao pensar assim, estava demonstrando ter os pensamentos do diabo, pois a morte dele significaria a vontade de Javé. Então, se Pedro pensasse assim, Pedro pensando em querer defender Jesus, em não querer vê-lo morto, ele estava assim com os pensamentos de Satanás, porque era Satanás que, nesse caso aqui, não queria que Jesus morresse e salvasse a humanidade. Bom, desde então começou Jesus, a passagem, né? Desde então começou Jesus a mostrar aos seus discípulos que convinha ir a Jerusalém e padecer muitas coisas dos anciãos, e dos principais dos sacerdotes, e dos escribas, e ser morto, e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus falando lá para os discípulos, né? Ele ia padecer nas mãos dos sacerdotes, dos anciãos, tá? E depois ia ressuscitar no terceiro dia. E Pedro, tomando de parte, começou a repreendê-lo. Pedro, né, chamou Jesus à parte, né, depois que Jesus falou esse monte de mentira, bobagem. Aí Pedro chamou Jesus à parte, né? Assim, a sós, né? E disse: Senhor, tem compaixão de ti. De modo nenhum te acontecerá isso. Ou seja, a morte, né, que Jesus disse que ia passar. Ele, porém, voltando-se, disse a Pedro. Jesus, né, voltou, né, para Pedro, né, atenção para Pedro, e disse: Para trás de mim, seu Satanás, o Satanás, que me serves de escândalo, porque não compreendes as coisas que são de Deus, mas só as que são dos homens. Jesus diz que Pedro estava. Algumas traduções diz que o Satanás entrou pela boca de Pedro. Ou seja, tem passagem que diz que Pedro foi dominado pelo diabo, por Satanás. Mas na verdade a passagem quer dizer que Pedro ele estava com os mesmos pensamentos do diabo, certo? E era que Jesus não fosse morto. Mas tem passagem que diz que Satanás entrou pela boca de Pedro e tomou conta dos pensamentos de Pedro. Mas como podemos ver, esse Messias esqueceu de seu propósito ao pedir que seu pai lhe afastasse aquele cálice. Foi ele criticou Pedro, que Pedro estava querendo que ele não morresse, mas ele também, depois dessa passagem, apareceu lá com os discípulos, se afastando deles e orando e orando a ponto de derramar sangue pelo Deus dele que o livrasse da morte. Ou seja, com os mesmos pensamentos de Pedro. E quais eram os pensamentos de Pedro que ele disse? Que eram os pensamentos do diabo. Ou seja, Jesus foi tentado pela última vez. E caiu na tentação, né? Pelo jeito. Mas como podemos ver, esse Messias esqueceu de seu propósito ao pedir que seu pai lhe afastasse aquele cálice.
Jesus sucumbiu, portanto, à mesma tentação que ele disse que Pedro havia sido tentado. A última tentação de Cristo, pessoal. É isso aí. Dê seu like, seu dislike, compartilhe, divulgue e até a próxima, pessoal.